Olá, olá, bom dia, bom dia. Bom dia, Lana. Sete 27 da manhã, tô entrando um pouquinho antes aqui, hoje. Tudo bem, Maria? Seja bem-vinda. E aí, Vitor? Tudo bem? Tô entrando um pouquinho antes hoje aqui porque hoje eu tenho um horário aqui complicado no quartel. Tem alguns compromissos. Fala aí, Israel. Israel, vamos falar do assunto que tu pediu hoje, hein? Aqui é assim, a galera pede é instantâneo. Beleza? A gente vai começar aí com o tema que você pediu, né? Ontem nós conversamos um pouquinho aqui sobre o perdão, né? Então o Israel colocou aqui no finalzinho da live, depois me mandou até também no nosso grupo lá, exclusivo lá, perguntou pra mim assim, Maurício, como é que a gente faz aí, qual é a tua visão com relação à questão do auto-perdão, né? Essas pessoas às vezes que ficam se culpando muito, até colocou ali às vezes já deu até de alguma forma um pouco a solução, né? Muitas das vezes ficam se culpando por uma espécie de orgulho, por uma espécie de escrúpulo, né? Então a gente vai começar hoje conversando um pouquinho sobre esse assunto, né? Falando sobre essa questão da culpa, né? Dessa necessidade que as pessoas têm da questão de um suposto auto-perdão, né? O que seria um auto-perdão? Vamos pensar aqui um pouquinho, né? Ora, pensando de forma etimológica, né? Pensando mesmo na formação da palavra, né? A gente até ontem começou a falar um pouco sobre isso. A gente falava sobre que perdoar, né? O prefixo per, ele dá essa ideia de completo, né? Até o fim, até as últimas consequências. E depois vem seguido da palavra doar, né? Ou seja, doar por completo. Quando eu perdoo alguém, o que eu estou fazendo em última instância? Quando eu perdoo alguém, eu estou completando alguma falta que existe naquela pessoa, né? Que existe muitas das vezes de forma substancial mesmo. Então, perdoar é perceber que aquela pessoa ela cometeu aquele erro, que aquilo ela ainda não tem, ela ainda não domina aquela realidade. E então eu, com as minhas atitudes, eu perdoo, né? Eu completo aquela pessoa. Veja que por isso mesmo, além do perdão ele ser uma parte constitutiva do que é o amor, além do perdão ser parte constitutiva do que é o amor, vocês conseguem perceber com isso que não existe um casamento sem perdão. Se não há perdão, você fere exatamente o princípio de um casamento, que é exatamente essa questão de um completar o outro. Então o perdão ele tem essa parte constitutiva. Quando a gente fala sobre questão de auto-perdão, isso já soa estranho, porque como pode alguém completar a si mesmo, né? O perdão, ele pressupõe uma falta. Ele pressupõe, ou seja, se eu preciso existir perdão, é porque existe uma falta. E existe essa falta, existe aquele sentimento de culpa por aquela falta, né? Aquela angústia que a gente experimenta. O perdão também, ele pressupõe essa culpa, uma culpa a ser perdoada. E para haver uma culpa, há necessidade de haver um julgamento, né? Um julgamento sobre aquilo ali. Ora, ninguém é juiz de si mesmo. A gente não pode ser juiz de si mesmo. Então o que a gente fala muitas das vezes sobre essa questão de auto-perdão é sobretudo esse sentimento que nós temos de culpa e que muitas das vezes a gente quer se livrar desse sentimento de culpa. Maurício, eu não consigo me perdoar pelo que eu fiz. Ou seja, você experimenta uma culpa por aquilo que você fez e você não consegue se livrar dessa culpa. Mas muitas das vezes nós não conseguimos nos livrar da culpa. Por quê? Porque a gente está preso nesse mundo, né, atual, moderno e tudo mais. Nós estamos presos num intelectualismo. Nós tentamos resolver as coisas na nossa cabeça. Ou seja, você foi lá, fez alguma coisa que você se arrepende. E aí você fica matutando aquela coisa na sua cabeça.
Ora, é óbvio, né? O nosso crítico, ele faz os juízos da nossa vida. Então, se eu fiz alguma coisa que é errado, por exemplo, perdi a cabeça e gritei com os meus filhos. É um exemplo assim comum, pode acontecer dentro de uma família qualquer. E nesse instante em que eu gritei com os meus filhos, me vem aquele sentimento, aquele juízo que eu diz assim, cara, eu fiz algo que eu não deveria fazer. E aí eu fico me culpando. E sobretudo quando eu vou vendo as consequências daquilo, né? Meu filho fica mais acuado, né? Ele chora. Eu começo a remoer uma espécie de culpa. O que aquela culpa ela quer fazer na minha personalidade? Ela está me dizendo o seguinte, olha, você percebeu que você fez algo errado, né? Prepare um roteiro futuro. Prepare um roteiro futuro para você mudar essa situação. Porque uma característica do tempo é aquilo que foi, não deixa de ser. Aquilo que a gente fez, a gente não tem como mudar mais aquilo que a gente fez. A gente só tem o de agora em diante. Uma característica, às vezes cruel, mas também belíssima do tempo é essa, né? As coisas mudam e aquilo que não deixa de ser. Então se eu fiz aquilo ali, fiz uma besteira, cara. Caramba. Tratei mal meu filho, tratei mal minha esposa. Vacilei no trabalho. Ok. Eu não posso ficar preso no intelectualismo, no psicologismo da coisa, né? Hoje, a psicologia ela veio para ajudar numa série de coisas, mas ela também atrapalha uma série de coisas, porque hoje existe um intelectualismo, um psicologismo, que a gente acha que a gente vai resolver tudo aqui, ó. Isso tem até uma ligação com a experiência religiosa que a gente vive, né? Existe uma questão antiga onde as pessoas discutem sobre a questão de se o que nos salva são a fé ou as obras, né? Mas existe uma parte lá da carta de Tiago que ele diz assim, ó, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé com as obras. O que acontece? A gente tem uma experiência de salvação também religiosa, né? Hoje por conta do protestantismo e tudo mais, como se a gente fosse se salvar simplesmente por uma espécie de sentimento de fé. Mas não é um sentimento de fé que nos salva. O que nos salva é uma fé traduzida em obras. Então veja que a solução para essa questão também vem daí. A gente fica às vezes num intelectualismo, num psicologismo, como se a gente fosse resolver as coisas na nossa cabeça. Mas você precisa botar o teu time em campo, né? Você precisa botar um time em campo. Mas Maurício, mesmo que eu faça plano de mudar, eu fico olhando para o passado e eu ainda fico, de alguma forma, remoendo aquela história, né? Remoendo aquela história. E isso acontece por causa de uma coisa chamada escrúpulo. O que é o escrúpulo? O escrúpulo ele é uma doença do amor. Ele é uma doença do amor. A palavra escrúpulos significa pedrinhas, pequenas pedrinhas. Veja que quando você tem uma pedra dentro do teu sapato, uma pequena pedrinha dentro do teu sapato, parece que o mundo ao teu redor, ele para e você começa a focar a tua atenção na pedrinha que está no teu sapato, né? Tudo para e agora o que está incomodando é aquela pedrinha que está ali no meu sapato, apertando meu dedo. Não é assim? Então, o que acontece? O escrúpulo, ele é essa doença do amor, ele é o excesso do detalhe. E o ser humano, ele tem uma característica muito peculiar, que é o seguinte: todas as vezes que a gente se aproxima da parte, a gente se afasta do todo. Todas as vezes que a gente se aproxima do todo, a gente acaba esquecendo a parte. Então, para a gente poder encontrar a verdade nessa vida, né, ainda que de uma forma imperfeita, mas o mais próximo do que é realmente a verdade, a gente precisa saber equilibrar muito bem essa questão da parte e do todo. Veja, se você pega uma mesa e você começa a pegar um microscópio para você olhar essa mesa, você vai perceber ali as moléculas, aquelas coisas todas, mas você vai perder a noção da mesa. Entende? Você perde a noção da mesa, de que ela é uma mesa. Você vê o aglomerado ali das moléculas e tudo mais. E para você poder ter a noção de que é uma mesa, você precisa sair da visão de foco e olhar o todo. Mas no instante em que você olha o todo, você perde a visão do foco. Isso acontece também nas situações da nossa vida, né? Quando a gente comete um erro e a gente está profundamente egocêntrico, olhando para nós o tempo todo, né? Olhando para nós o tempo todo, a gente perde a orientação do todo.
Vocês já experimentaram tentar andar de bicicleta, tentando pensar em cada movimento, focado em cada movimento? É óbvio que você vai cair ou você vai bater em algum lugar. Eu lembro a primeira vez que eu tava dirigindo, né, que eu fui sair de carro e peguei o carro emprestado do meu pai, né? Pô, tomara que meu pai não esteja ouvindo isso aí, cara. No primeiro dia que eu saí com o carro do meu pai, eu tava tão focado ali, ainda tava aprendendo a dirigir, a passar marcha, a cuidar do volante, a olhar o retrovisor, a embreagem, que ainda não é uma coisa muito comum para quem tá iniciando a dirigir. Cara, eu subi umas 3 ou 4 vezes no meio fio. Porque isso acontece conosco. Experimenta andar na rua focado em si, para você ver se tu não vai tropeçar, se você não vai bater em alguma outra coisa. Ou seja, quando a gente fica olhando demais para nós, a gente perde a referência desse todo. A gente está focado numa pequena coisa, a gente perde a referência do todo. Então o que acontece? Isso é muito importante. Isso que nós chamamos de escrúpulo. Escrúpulo, as pedrinhas, né? Quando a gente fica preso ali naquela pedrinha, naquela coisa que eu fiz e que aconteceu, como se aquilo tivesse uma grande importância na existência. A maioria de nós, eu vou falar para vocês aqui, tá? E eu vou falar aqui numa conotação religiosa mesmo sobre essa questão. A maioria de nós nos achamos os maiores pecadores do mundo, mas até em pecar a gente é medíocre, entende? Então a gente precisa saber, para poder aprender essa questão de se livrar dessa questão da culpa, né, de uma forma sadia, não é o alterar a realidade e suprimir aquele sentimento, né? Não é um auto-perdão, porque eu não tenho o poder de completar a mim mesmo. Se trata de você usar aquela sua culpa para você projetar um futuro melhor para você. Você mudar as suas atitudes. E não se prender muito naquele ato errado que eu tomei, porque aquele ato dentro do todo, dentro da existência, ele é um pequeno grão de areia. A gente não pode superestimar a importância dos nossos atos. Entende? O escrúpulo, ele acontece por esse excesso de detalhe, né? E isso acontece muitas das vezes por uma falta de contemplação. O que é falta de contemplação, Maurício? A nossa vida, ela se articula entre dominar as realidades da vida e se deixar ser dominado pelas realidades que são maiores do que nós. Então veja, eu preciso dominar a pilha de roupa da minha casa, que ela é uma realidade humana. Eu tenho que dominar, tenho que organizar aquilo, tenho que passar, tenho que lavar. Eu preciso dominar a louça que está na minha casa. Eu preciso dominar o meu trabalho. Mas eu não tenho como dominar o universo. Eu não tenho como dominar o cosmos. Eu não tenho como dominar a vida da graça. Diante dessas realidades maiores do que nós precisamos olhar, contemplar e se deixar entrar em nós essa ordem que é maior do que nós. Essa é a postura, por exemplo, que toda pessoa tem que ter diante de Deus, né? A postura de se deixar dominar. Quando isso não acontece, quando nós queremos dominar cada detalhe da nossa vida, a gente fica preso em ninharias. A gente fica preso em coisas que são pequenas. E aí a gente começa a viver esse intelectualismo, né? Esse ativismo psicológico que nos impede de olhar a vida de uma forma sadia. Então, cometeu seus erros, meu amigo. Olha para eles, bate 3 vezes no teu peito e diz assim, ó, por minha culpa, minha tão grande culpa, e olha para frente, entendeu? Traça o teu plano para mudar aquilo. Você ainda está no tempo, tu não está ainda na eternidade. Você está no tempo. Olha para o tempo e diz o seguinte: tempo é sinal de mudança, é sinal de metanoia, de mudança de mentalidade, de conversão, e muda o teu procedimento. Coloca teu personagem no palco fazendo diferente do que você vinha fazendo. E depois você avalia de novo e vê se aquela mudança que você fez, se ela surtiu o efeito. Olhar para trás nessa hora é somente para que ela possa servir de subsídio para eu planejar o meu futuro. Beleza? Meus amigos, tudo de bom. Espero vocês aqui no Papo Matinal número 10 amanhã, tá? Mesmo bate horário aqui, 7h30 da manhã. Fiquem com Deus.